Essa aula de hoje, então, vai ser sobre teoria celular, certo? Matéria nova que nós vamos estar iniciando aí. Ela é a base para a gente entender a citologia, certo? Então, o que é teoria celular? Teoria celular, espero que vocês tenham com os cadernos de vocês aí, na mão, já para anotar tudo, já anota tudo que você tiver, que você tiver dúvida aí, já vai anotando tudo que você puder, para caso se você tiver dúvida, já vai tirando as dúvidas também, beleza? Pessoal, teoria celular, o que é teoria celular? Alguns cientistas começaram a questionar do que os organismos eram formados. Entende? Esses cientistas começaram a questionar isso, e a partir de um desenvolvimento do microscópio, porque foi só o microscópio que conseguiu fazer com que a gente conseguisse entender melhor o que seria a célula. Hoje a gente tem bem fácil o entendimento do que é célula. Só que naquele tempo não tinha esse entendimento, certo? E aí os cientistas começaram a pensar sobre o assunto e chegaram a algumas conclusões. E aí nós vamos entender agora como que nós chegamos a essas conclusões de que os organismos são formados por célula. O fim de tudo aqui, a ideia primária, a ideia central dessa aula é entender como que os organismos são formados por célula e onde que nós tiramos essa ideia. De onde que veio essa ideia? Veio do nada? Não. Ela tem um raciocínio lógico e é isso que eu quero mostrar para vocês e é o que vai ser cobrado de vocês aí nas próximas provas. A teoria celular, pessoal, ela está ligada à descoberta da célula, certo? Então, como que foi essa descoberta da célula? Como que os cientistas começaram a entender? Então, nós vamos seguir alguns passos aqui cronológicos para a gente entender como que isso aconteceu. Primeiramente, pessoal, lá por volta de 1600 e alguma coisa, 1630, 40, não sabe se bem ao certo, esse cara aí, ele viveu de 1624 a 1723. Esse cara aí, chamado Leeuwenhoek, né? Leeuwenhoek. Esse cara aí, Leeuwenhoek, ele mexia com tecidos, certo? E esse manusear dele, dos tecidos que ele tinha que desenvolver, ele começou a desenvolver técnicas de visualização desses tecidos, a ponto de atestar qual era a qualidade dos tecidos que ele estava vendendo. Ele era um comerciante, certo? E aí ele começou a desenvolver, ele começou a polir vidros, né? Polir lentes, a ponto de tentar fazer com que ampliasse aquela região do tecido para ele conseguir ver melhor. E Leeuwenhoek, ele começou a fazer isso tão bem, ele começou a desenvolver técnicas de aumento de imagens e de iluminação que foram primordiais para a invenção do microscópio. Então, essas lentes que ele desenvolvia, foi mais ou menos nessa mesma época que veio um outro cara chamado, que está muito relacionado à biologia aí, que é o Robert Hooke. Ele começou a pegar essas lentes também e começou a desenvolver essas lentes também de uma forma que essas lentes agora conseguiam pegar esse objeto, a gente focava no objeto e conseguia visualizar ele de uma forma maior, né? No caso, eu conseguia ampliar uma determinada região. Uma região que era pequena ali, eu conseguia ampliar e conseguia visualizar muita coisa, certo? Então, Robert Hooke veio, então, mais ou menos nessa mesma época, né? Por volta de 1640, 50, que foi quando ele, acho que, né, não tem bem ao certo a data, mas ele viveu nessa época. E aí ele começou a desenvolver essas lentes, ele criou, pessoal, o que a gente chama do primeiro microscópio. Ele criou a primeira estrutura de microscópio que tem, que é essa estrutura aí, ó, que está aparecendo na tela. E na tela está mostrando, pessoal, um desenho de um tubo que tem várias lentes, e do lado esquerdo aqui, ó, eu tenho onde a imagem é formada, desculpa, onde a imagem onde a iluminação é formada para poder conseguir capturar a imagem. Porque não tem como você ver, você pode observar, se você já olhou no microscópio, uma das características do microscópio é o quê? É você ligar ele e ele emite uma luz no material e a lente consegue capturar isso, ampliar e colocar isso lá no seu olho. Aí você consegue visualizar maior. Beleza? Isso é um microscópio. Então ele começou a desenvolver essa ideia, Robert Hooke, e por causa do advento do microscópio,
Robert Hooke ele começou a observar certos objetos. Leeuwenhoek ele já observava também alguns pequenos animais. Tem alguns relatos que ele fala que ele observou as primeiras bactérias, certo? Mas Robert Hooke ele pegou um pedaço de cortiça. Essa história é muito, muito antiga, é uma história contada aí por todo mundo que vai falar sobre isso. Pegou um pedaço de cortiça, que o que é cortiça, pessoal? É um tecido vegetal externo. É como se fosse ali a rolha do vinho é formado de cortiça. Então, é a casca da árvore, né? Então, ele pegou um pedaço de cortiça, cortou e visualizou isso, cortou bem fininho e visualizou isso nesse microscópio que ele criou. E o que ele visualizou? Foi essa imagem que está logo abaixo aí, ó. Ele visualizou na cortiça espaços pequenos quadradinhos pretos. Então, você tinha essa estrutura branca aí, esbranquiçada, que seria a parede, né, da cortiça, de cada célula da cortiça, e no meio, assim, esses pontinhos pretos, é o espaço vago. O espaço vago, que aí ele falou, isso deu uma ideia para ele de um lugar fechado, de bloquinhos fechados, pontos fechados. E ele deu o nome, nesse momento, ele deu o nome disso de célula, que lá do latim é cella. Então, lugar significa lugar fechado. Então, ele pegou essa imagem e falou, poxa, essa cortiça é formada por células, certo? Só que aí, na verdade, hoje sabe-se que essa célula que ele encontrou, e esse pedaço de cortiça, o que ele chamou de célula, não é exatamente a célula. É o espaço onde estaria uma célula, certo? Vegetal. Então, ele encontrou o espaço onde estava uma célula vegetal. Só que aí ele já deu o nome de célula, e a partir de então nós começamos a nomear essas estruturas da forma que elas estão aí, que a gente fala hoje, né? Então, Robert Hooke ele foi importante para isso aí. Logo depois de Robert Hooke, é importante falar que o que ele viu, né? Acabei de falar, não foi as células vegetais. Eu já tinha acabado de falar. E aí, depois disso, pessoal, veio esse cara aí, ó, Robert Brown. Ele observou, ele começou, isso lógico, que o microscópio foi melhorando, certo? Foi tendo melhorias nesse microscópio, a partir de estudos de vários cientistas. Isso aqui, pessoal, é bem básico, o que a gente chama de desenvolvimento científico, certo? Alguém cria uma coisa que, por exemplo, o Leeuwenhoek, ele não tinha a intenção de descobrir a célula, de estudar a célula, mas ele criou uma coisa que Robert Hooke acabou utilizando e acabou descobrindo a estrutura da célula. E aí o Robert Brown, ele visualizou isso ainda maior e começou a ver que as células que Robert Hooke já tinha falado antes, possuía pontinhos pretos ali, pontinhos escuros no meio da célula. E então ele chamou isso de núcleo. Ele observou o primeiro núcleo, certo? E aí então veio um outro cara, Matthias, o nome dele é uma canseira de falar, Scheider, acho que é um alemão aí. Ele pegou e visualizou e determinou que as células eram a unidade básica das plantas. Então, a célula agora seria a unidade básica das plantas, ou seja, todas as plantas eram formadas por células. Quem falou isso primeiro foi esse Matthias Schleiden, né? E depois veio um outro cara, um outro médico aí, o Theodor Schweizmann, que também falou que os animais também eram formados por células. Então, com a união do que o Schweizmann falou, o Matthias falou e o Theodor aí falou, unindo esses dois, criou-se então o que a gente chama de teoria celular, ou seja, todos os seres vivos são formados por células. Então, essa teoria celular, ela perdura até hoje. Ou seja, depois desse momento aí, nós conseguimos entender o que o ser vivo, na verdade, era formado por blocos menores, né, unidades menores, que foram chamados, então, de células. Beleza? Então, isso é a teoria celular básica. Vocês querem fazer alguma pergunta, pessoal?
Mas aí, então, agora surgiu um problema, uma questão. De onde que vinham essas células? De onde que vêm essas células? Como é que essas células surgiram? De onde elas surgiram, certo? Então, veio esse problema, essa problemática foi a que surgiu agora. E aí, chegou-se, então, a uma ideia, um outro pesquisador agora, que é o Rudolf Virchow. Esse cara aí, um médico alemão, ele afirmou, então, que todas as células, ele estudou e determinou o seguinte, que todas as células vêm de outra célula pré-existente, ou seja, através da reprodução. O que sabe-se que hoje é completamente verdade isso, né? Então, nós temos uma verdade absoluta aí. Isso já é uma lei. Todas as células, elas conseguem se reproduzir, certo? Então, esse cara aí, ele falou, além de ter falado que as células vinham de outra célula, certo? Então, para existir uma célula, eu tinha que ter uma célula anterior, eu tinha que ter uma célula pré-existente, né? Ele também falou uma outra coisa, ele falou que as doenças eram problemas nas células. Ou seja, quando eu tinha um problema na célula, esse organismo desenvolvia uma doença. Entende? Quem falou isso foi esse cara aí, Rudolf Virchow. Então, o que acontece? Esse cara, obrigatoriamente, ele abriu o leque agora de estudos da célula. Abriu o leque do estudo da medicina, abriu o leque do estudo da reprodução, da origem da vida, porque a partir de aí começou questionários, começou perguntas. Pô, então, peraí, na época tinha os abiogenistas, né? Você já deve ter estudado, e os biogenistas. Os abiogenistas falavam que a vida surgia de algo que não tinha vida. Já os biogenistas falavam que a vida surgia de um ser vivo pré-existente, um ser vivo que já tinha vida, e ele reproduzia. Então, né, nessa época surgiu essas ideias. Então, esse cara aqui, ele abriu o leque para muitas outras discussões na área da ciência, na área da célula, beleza? E aí foi respondido a partir disso, então, que ele escreveu. Então, a teoria celular, pessoal, ela se resume em alguns pontos básicos. Eu quero que vocês anotem isso e prestem bastante atenção no que eu vou falar aqui agora. Você que está vendo no YouTube, você que está aqui na aula online, preste bastante atenção nisso aqui. A teoria celular, ela é basicamente o quê? Todos os seres vivos são formados por células. Ponto. Foi aquilo que eu falei anteriormente lá, beleza? Então, todos os seres vivos são formados por células. Só que aí nós vamos vir aqui, ó. Alguns são formados por uma única célula. Mas professor, tem como ter um ser vivo que não seja formado por célula? Não tem. Beleza? Não tem. Depois nós vamos comentar sobre os vírus. Os vírus, pessoal, eles não são seres vivos de acordo com a teoria celular. Se você aplicar a teoria celular no vírus, ele não é um ser vivo. Por que ele não é um ser vivo? Porque ele não é formado por estrutura celular. Ele não é formado por célula. E nós vamos entender aqui o que é a célula, e aí você vai entender por que nós falamos isso. Por que o vírus ele não se enquadra na teoria celular. Beleza? Por isso que ele não pode ser colocado como um ser vivo. Essa discussão de vírus, galera, hoje já ganha uma discussão muito maior. Alguns falam que o ser vivo pode sim ser considerado o vírus pode sim ser considerado ser vivo, outros falam que não, certo? Eu sou do tipo que eu penso, eu imagino e aceito a ideia de que ele não é um ser vivo, porque ele não é formado por células, de acordo com a teoria celular. Certo? A célula, galera, ela é a unidade morfológica dos seres vivos. O que significa isso? Unidade morfológica é a forma básica do ser vivo, a forma básica. Então, aquilo que se expressa no seu exterior, aqui, o que você está vendo, quando você olha para um ser vivo, o que você vê, nada mais é o resultado da forma da célula, da estrutura da célula, da forma que essa célula tem. Então, nós temos vários tipos de células, galera, entendeu? Mas o que nós conseguimos ver do ser vivo é a partir da forma da célula. Então, a célula, ela é a unidade, ela é a menor parte que possui forma de um ser vivo, beleza? Tanto que existem as bactérias, que são unicelulares. Então, essa única célula dele, com certeza, é considerado ser vivo, é a forma que ela tem. Então, eu tenho várias discussões, tenho vários tipos de formas de células, das bactérias, por exemplo, certo? Então, a unidade morfológica do ser vivo é a célula, tá? Isso também é teoria celular.
Outra coisa, a célula é a menor unidade viva. É a menor unidade que possui vida, pessoal. Certo? Se você tirar ali, separar as organelas da célula ali, separar, você não tem mais vida. Você não tem um ser vivo. Beleza? Então, a célula é o menor. Seja ele um ser procarionte, seja ele um ser eucarionte, a menor unidade viva é a célula. Tá? O que acontece no organismo depende do que acontece nas células. Isso a gente chama de unidade fisiológica. Então, a célula ela é a unidade tem muitas bibliografias que falam sobre isso. A célula é a unidade morfofisiológica, ou seja, apresenta forma e apresenta um funcionamento básico vivo para que dá origem ao ser vivo ali, entendeu? Então, a sua expressão da sua fisiologia, do seu funcionamento, nada mais é que a expressão do funcionamento da célula. Ok? Então, a célula é a menor unidade morfofisiológica e as células têm capacidade de reprodução e de hereditariedade. Tá? Essa é uma das características básicas dos seres vivos, galera. Falou que é ser vivo, o ser vivo ele tem que ter a capacidade de reprodução e tem que ter a capacidade de hereditariedade. Isso aqui é o básico da teoria celular. Beleza? É o básico da teoria celular. Lógico que tem outras características dos seres vivos que nós vimos lá no início do ano, certo? Capacidade de reprodução, hereditariedade, capacidade de metabolismo, de realizar metabolismo, é uma característica dos seres vivos, certo? Capacidade de evolução. Nós vimos lá no primeiro, bem antes da pandemia lá, nós já estudávamos isso lá na escola, beleza? Então, essa aqui é a característica, é a teoria celular sendo resumida. Célula, todo ser vivo formado por célula, anota isso, grava isso. Toda célula é uma unidade morfofisiológica, ou seja, apresenta uma forma básica e uma fisiologia básica, um funcionamento básico, e as células têm a capacidade de reprodução e hereditariedade, beleza? Todo ser vivo vem de um ser vivo pré-existente e ele herda, através desse ser vivo, o material genético que está lá dentro do núcleo, certo? Então, o material genético, o DNA, está dentro do núcleo, ele vai ser passado de pai para filho, por isso que os descendentes parecem com os ancestrais. Beleza? Então, é isso aí. Alguma dúvida, pessoal? Até o aqui. Então, pessoal, a partir desse ponto, nós podemos classificar as células. Nós classificamos as células, então as células elas não são todas iguais, as células elas possuem diferenças básicas, na verdade, muitas diferenças, certo? Elas têm uma estrutura básica, só que dentro dessa estrutura básica, elas se modificam de acordo com a necessidade da função dessa célula. Entenda uma coisa aqui. Se você encontra uma determinada molécula naquela célula, certo? E essa molécula tem uma determinada função que você conhece, logicamente aquela célula está fazendo aquela função. De novo, se você encontra uma determinada molécula, quais são as moléculas, pessoal? Carboidratos, certo? Lipídios. Vamos voltar para a bioquímica lá, né? Proteínas, vitaminas, blá, blá, blá. Se você encontra determinada molécula em excesso, assim, cheio dessa molécula naquela célula, logicamente que aquela célula ela está fazendo a função daquela, ela tá usando aquela molécula para desenvolver alguma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. A célula vegetal, que é essa célula que está bem no centro da imagem, em verde. Essa célula ela está cheia de cloroplastos, certo? Está cheia de cloroplasto. Cloroplasto é uma molécula, certo? Desculpa, cloroplasto é uma organela. Dentro dessa organela eu tenho a clorofila, certo? Que é uma molécula. Então, se eu tenho esse tanto de clorofila e esse tanto de cloroplasto na célula, e eu sei que o cloroplasto faz a fotossíntese, realiza a fotossíntese, tem a função de realizar a fotossíntese, então, qual que é a função dessa célula? Realizar a fotossíntese, certo? Então, essa que é a função dela. Por quê? Porque ela tem aquela molécula. Então, daqui para frente, quando você observar, e eu, por exemplo, posso fazer uma questão na prova para vocês, mostrando uma célula, e aí, a partir da amostra dessa célula, eu falo que eu tenho uma determinada molécula naquela célula, qual que é a função? Eu posso perguntar qual que é a função.
Falar, mas professor, como que eu vou saber a função baseada na molécula? Porque, lembra lá da bioquímica, você vai puxar lá na bioquímica as funções das moléculas. Então, tem essas questões que a gente vai aprendendo aos poucos aí para você poder entender. Mas as células, elas se diferenciam. Então, eu tenho aqui, por exemplo, essa primeira célula em laranja aqui, né? É uma célula que ela... Deixa eu pegar aqui a canetinha aqui, ó. Essa célula aqui, ó, certo? É a célula é uma célula de uma bactéria, beleza? Então, é uma célula procarionte. Essa aqui é uma célula vegetal já, ó, certo? E essa aqui é uma célula animal, tranquilo? Então, eu tenho 3 tipos de células aqui, e essa classificação, pessoal, ela é feita de acordo com algumas coisas que a célula possui, beleza? Então, vamos estudar isso aqui agora. Classificação das células. De acordo, primeira classificação que nós vamos fazer, ela de acordo com o envoltório nuclear. Primeiro, então, é de acordo com o envoltório nuclear. Ela possui envoltório nuclear ou ela não possui envoltório nuclear? O que é envoltório nuclear, gente? Envoltório nuclear é uma membrana, certo? É uma parede membranosa, que nós vamos estudar mais para frente, que ela está mais ou menos, geralmente, ela está dentro do citoplasma ali, está dentro do citoplasma, e essa membrana, ela vai recobrir e vai guardar o material genético. Ela vai criar como se fosse um compartimento onde vai ficar guardado o material genético, vai ficar guardado o DNA do animal, do ser vivo. Vai ficar guardado o DNA lá dentro. Então, isso é envoltório nuclear. A gente chama isso também de núcleo. Essa estrutura onde tem o envoltório nuclear, você tem lá as proteínas do núcleo, você tem o material genético, tudo lá junto, nós chamamos isso de núcleo. Ok? Chamamos isso de núcleo. E o núcleo, a presença desse núcleo, diz para mim que essa célula é uma célula eucarionte. A ausência do núcleo diz que essa célula é uma célula procarionte. Vocês lembram dessa designação? Tem alguém que tem dúvida em relação a isso? Já ouviu falar? Está tranquilo em relação a essa questão aí, essa diferença? Então, pessoal, a classificação das células segundo o envoltório nuclear é essa classificação. Então, eu tenho aqui uma célula procarionte e tenho aqui uma célula eucarionte, certo? Célula procarionte, então, essa célula aqui que está na tela esquerda aí, se você observar, você não tem a presença de núcleo, beleza? Obrigado por ligar a câmera. Você não tem a presença de núcleo. E esse núcleo, galera, se você observar essa célula aí, ó, professor, mas tem uns pontinhos pretos aí, ó, tem um negocinho aí que pode ser o núcleo, né? Deixa eu marcar aqui para vocês. Mas esse pontinho aí não é um núcleo. Isso aqui não pode ser um núcleo, galera. Não, tá? Não é um núcleo. Por quê? Exatamente por causa da ideia de que para ser um núcleo, você tem que ter o quê? Um envoltório nuclear. Um envoltório nuclear. Se você não tem envoltório nuclear, você não tem núcleo. Beleza? E nós vamos ver depois na frente o que é o envoltório nuclear. Já se eu olhar nessa célula aqui, ó, nessa outra célula aqui, ó, eu vou notar que eu tenho o envoltório nuclear. Essa membranazinha aqui, ó, que ela é bem parecida com essa membrana, tá? Ela tem algumas diferenças básicas, mas obrigatoriamente ela tem uma forma, um jeito, né, bem parecido aí. Então, esse aqui é a minha célula procarionte, minha célula eucarionte, tranquilo? Então, vendo desse ponto aqui, nós também podemos classificar as células eucariontes. Se eu classificar as células eucariontes, galera, se eu estiver classificando as células eucariontes, como que eu consigo classificar essas bichinhas aí? Como que eu consigo ver a célula eucarionte, diferenciar essa célula eucarionte? Então, eu posso diferenciar da seguinte forma. Eu posso diferenciar da forma da célula animal e da célula vegetal. Cadê o slide aqui? Posso classificar da forma da forma animal e da forma vegetal. Só que, só presta atenção aqui. Só existe célula eucarionte animal e vegetal? Não, tá? Não existe só célula animal e vegetal que seja eucarionte. Existem também células eucariontes que são, por exemplo, dos protozoários. Os protozoários apresentam célula
que apresentam núcleo, que apresentam envoltório nuclear. Os fungos também possuem células que possuem núcleo. Essas células deles são diferentes? São, elas são diferentes, certo? Por exemplo, a célula do protozoário tem células que são, pessoal, que possuem 2 núcleos, certo? Tem células, alguns protozoários que possuem 2 núcleos, como, por exemplo, o paramécio. O paramécio, ele possui 2 núcleos. Então, já é diferente, tá vendo que tem uma diferença? Outra célula, por exemplo, que é a célula dos fungos, ela possui parede celular, certo? Parede celular de quitina. Então, já é uma célula diferente, entende? Agora nós estamos aqui falando de qual célula eucarionte? Nós estamos diferenciar animal de vegetal. Professor, por que a gente não vai falar de fungos e de protozoários? Porque lá no 2º ano, se Deus permitir que a gente volte para a escola, ou se não, vai ser online mesmo, nós vamos estudar o quê? As células dos micro-organismos. Nós vamos estudar o reino Monera, que é as bactérias, nós vamos estudar as células procarióticas, nós vamos estudar o reino dos protistas, que são os protozoários e as algas. Depois nós vamos estudar os fungos, entendeu? As células fúngicas. E aí, por último, vamos finalizar o animal e vegetal. Por isso que agora nós vamos estudar animal e vegetal e depois nós vamos voltar lá em células de fungos e protozoários. Beleza? Mas não é só animal e vegetal que possui célula eucarionte. Beleza? Guarda esse negócio aí. Então, a presença de núcleo, o que caracteriza uma célula eucarionte, basicamente? Está na tela aí, galera. O que basicamente caracteriza uma célula eucarionte? A presença de núcleo, presença de envoltório nuclear e também, anota aí, presença de organelas membranosas. Essa característica é característica das células eucariontes, possuem organelas membranosas. E aí, daqui para frente, nós vamos estudar as organelas membranosas, uma por uma, certo? Para entender a função de cada uma delas. A organela membranosa, galera, ele tem esse nome por quê? Porque ela possui uma capa parecida com a da membrana plasmática. Por isso nós vamos estudar as organelas membranosas. Aí, se você determinar aí, olhar no slide, a célula animal, galera, possui, eu coloquei, centríolo, entre parênteses. Por quê? Porque a célula animal tem algumas organelas que a vegetal não tem, e a vegetal tem algumas organelas que a animal não tem. Quais são as organelas que a animal tem que a vegetal não tem? Um exemplo é o centríolo. O centríolo é uma organela que não tem na célula vegetal, só tem na célula animal. Em contrapartida, na célula vegetal, você tem os cloroplastos e a parede celular de celulose, certo? Então, esses cloroplastos e essa parede celular de celulose é uma característica exclusiva de célula vegetal, certo? Agora, cloroplasto tem também em algas, tá? As algas verdes também possuem cloroplasto, beleza? Mas a parede celular de celulose é uma exclusividade de célula vegetal. Tranquilo? Vamos continuar aqui, então. Tem alguma dúvida até aí, pessoal? Eu posso continuar? Aqui eu peguei uma imagem, galera, do meu livro, do livro que eu usei para poder fazer essa aula. Essa imagem, porque eu não tinha encontrado essa imagem em nenhum lugar. Está fazendo aqui um comparativo entre as células. Aqui a célula procarionte, essa primeira célula aqui, na parte de cima aí, certo? A célula procarionte. Se você observar, olha aqui, o que vai ter aqui, galera? Membrana plasmática, observa aqui, membrana plasmática, certo? Que também tem na célula animal, olha aqui, Isso aqui é a célula animal. Membrana plasmática tem nas duas, certo? Só que se você observar, parede celular, não tem na célula animal. Se você olhar aí, você procurar, você não vai ver parede celular na célula animal. Então, essa parede celular aqui, possui na célula procarionte, né? Na célula procarionte, não possui aqui na célula eucarionte animal, mas ela está presente na célula procarionte vegetal. Olha aqui, se eu comparar aqui com a célula procarionte vegetal, cadê? Deixa eu achar aqui agora. Isso aqui é ruim, tem que ficar apagando toda hora. Aqui, membrana, parede celular, cadê a parede celular? Parede celular aqui, certo? Então, a célula vegetal também tem parede celular. Professor, mas espera aí, essa parede celular como é que é? Essa parede celular dos vegetais é de celulose. A parede celular
lá da bactéria é de peptídeo glicano, é uma outra molécula, beleza? Outra molécula. São 2 carboidratos, beleza? Ó, celulose, carboidrato. Lá na primeira aula de carboidrato que eu dei para você, eu já falei sobre celulose, certo? Celulose. Então, aqui, célula vegetal, celulose. Por isso que quando você come vegetal, você está comendo muita celulose, beleza? Já nas bactérias, não. Lá na bactéria, o que, que eu tenho? Na bactéria eu tenho uma parede celular formada de peptidoglicano. Peptídeo, o que é péptide? Peptídeo, você lembra de quê? Proteína, peptídeo, isso é péptide. Então eu tenho peptídeo, que é uma proteína, glicando. O que é glicando? Glicose, certo? Então você lembra de ser, ó, peptídeo, proteína, glicose, né, certo? Carboidrato. Então é uma molécula, a parede celular das bactérias é formado por uma molécula que é uma junção de proteína com carboidrato. Juntou, formou peptidoglicano. E aí você tem, então, a formação da parede celular. Beleza? Então, aí nós vamos poder fazer comparativo, por exemplo. Está faltando 3 minutos para acabar a aula aqui, mas o último comparativo que eu quero fazer com vocês é o material genético. Observe o material genético da célula, da bactéria, galera. Olha aqui, ó. Ele é um filamento só que está todo solto no citoplasma. E eu tenho aqui, ó, essa estrutura chamada ribossomo. Nós vamos estudar ela mais para frente. Mas vamos observar o DNA. Vamos falar do DNA exclusivamente. Olha aqui, ó. O DNA da bactéria está solto aqui no citoplasma, tá vendo? É um fio solto no citoplasma. Mas se eu pegar, pessoal, a célula animal, compara aqui com a célula animal. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui a cromatina. O que é cromatina? A cromatina nada mais é que o DNA, galera. É a mesma coisa, tá? Cromatina e DNA é a mesma coisa. Só que o que é cromatina? É quando o DNA está todo enovelado, assim, ó. Deixa eu pegar aqui um fio para você entender. Isso aqui, ó, é o DNA da bactéria. Esse fio aqui representa o DNA, ó, beleza? Como que eu transformo esse DNA em cromatina? Eu faço isso aqui, ó. Ó. Pronto, ó. Formei a cromatina. Isso aqui é cromatina, beleza? Tá vendo a diferença? Não é o fio do mesmo jeito? É a mesma coisa do fio, ó. DNA e aqui, todo embolado, é a cromatina. O que o organismo eucarionte faz? O que os seres vivos eucarionte faz? Eles pegam a cromatina, o DNA, que estaria todo solto lá na célula procarionte, e faz isso aqui com ele, ó. Embola ele, certo? E guarda ele dentro de um compartimento. E esse compartimento agora é chamado de núcleo, certo? Esse compartimento é chamado de núcleo. Por quê? Ele é envolto aqui, ó, tem a membrana, a minha mão aqui, ó, é como se fosse a membrana, o envoltório nuclear. Aqui dentro eu tenho o quê? Eu tenho a cromatina, que nada mais é que o meu filamento de DNA. Ficou claro para vocês? Ficou tranquilo? Então, esse filamento de DNA, ele se enrola, vai para dentro do núcleo, forma, então, vai para dentro é recoberto pelo envoltório nuclear e forma, então, o núcleo. Beleza? Não dá mais tempo, galera, nós estamos no final da aula. Então, na próxima aula, nós vamos destrinchar cada ponto aí das células procariontes, das células eucariontes, fazendo esses comparativos, para vocês entenderem qual que é a diferença básica entre elas e qual que é a função de cada uma dessas estruturas, tá? Nós vamos estudar cada um desses nomezinhos aqui, ó, estranhos, esses nomes, complexo de Golgi, centríolo, báculo digestivo, microfilamento, lisossomo, membrana plasmática, núcleo, nucleolo, envelope nuclear, microtúbulo, ribossomo, mitocôndria, tudo isso aqui, nós vamos estudar um de cada vez para saber a função de cada um. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. A aula está finalizando aí, provavelmente já vai fechar aqui, tá? Quem estiver assistindo no YouTube, manda ver para os exercícios. Hoje não tem exercício, tá? Hoje não vai